A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo para expor à luz da palavra de Deus, né, o entendimento que eu tenho acerca de Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6, tá bom? Não quero aqui criar polêmica, tá bom? Eu não quero ser dogmático, dizer que eu estou certo e o mundo inteiro está errado, tá bom? Não é isso não. Tá? Você pode ter a sua posição também. Claro, a gente tem que olhar as escrituras, né? A gente tem que ver o que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? E ficar preso a ela, né? Nós somos servos da palavra, e não a palavra é nosso servo, né? Então nós temos que manter esse princípio, essa coerência, tá bom? E como eu disse, eu não quero com isso criar nenhuma polêmica, nenhum problema com ninguém, né? Irmãos seríssimos, estudiosos da palavra que eu respeito e pensam diferente do que eu vou dizer agora, tá bom? E eu os respeito e os considero, mas, repetindo, eu fico preso à palavra de Deus, então eu não posso ir além do que a palavra de Deus me permite, tá? Então eu quero expor aqui o meu entendimento sobre esse texto, tá? Então eu vou tentar fazer de uma maneira bem breve, tá certo? Então vamos abrir lá, Hebreus 6, de 4 a 6. Eu vou ler primeiro o trecho, tá? E explicar e mostrar as posições que existem, né? Que algumas que eu conheço, e mostrar como é errado a gente ler só esses três versículos, tá bom? Como ele induz realmente a um entendimento errado, né? Se a gente pegar só esses três versículos, tá bom? Hebreus 6, 4 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá certo? Olha só, vamos pegar as posições mais conhecidas, né? Eu estudei vários autores, irmãos, não tantos assim, mas alguns importantes autores, para entender o pensamento deles. Tá? Eu já tinha o meu pensamento quando eu estudei o pensamento desses autores, né? Pelo menos a maioria deles. Mas eu queria saber como eles entendem isso, né? Como eles veem esse texto. E mesmo depois de analisar homens respeitadíssimos, estudiosos da palavra, homens sérios, homens de Deus, não me convenceram à luz das Escrituras. Tá? E eu vou explicar por quê. A posição... existe a posição mais comum entre os reformados, né? É de que essas pessoas, sim, ele estaria falando de uma apostasia, né? De pessoas que creram, entre aspas, né? Na verdade não creram de fato, pessoas que tiveram um contato com a igreja, na verdade, né? Elas, enfim, tornaram-se membros tal, de uma denominação religiosa tal, mas que depois, por causa de uma situação qualquer, elas deixaram a fé, elas abandonaram a fé. Tá? Então, quer dizer, de fato elas não tinham crido, né? Então elas nunca creram. Então essa é uma posição muito comum entre os reformados, os calvinistas, né? Tal, né? Aí existe uma outra linha de pensamento que é uma linha arminiana, né? Só que um arminianismo mais radical, não um arminianismo mais extremado, que é bem conhecido também, né? Que diz que não, que essas pessoas elas creram em Jesus Cristo de fato mesmo, elas creram em Jesus, né? E que se elas pecarem, não tem, né? Dependendo do pecado, se for um pecado muito grave, né? Se for um pecado muito sério, tal, algo muito terrível, né? Realmente não tem mais chance para essas pessoas, elas estariam perdidas, tá? Existem várias denominações que pregam assim, várias não, algumas que eu conheço, né? Que vão por essa linha, né? Tem uma denominação bem grande, bem conhecida, que basicamente é isso, que eles falam que a pessoa
Na verdade, eles falam assim, olha, procura outra igreja, né, porque você pecou muito feio, então realmente nós entendemos que você não tem mais como se arrepender e tal, esse é o entendimento que nós temos, então você deve procurar outra igreja, né, só para você aliviar a tua consciência aí, mas algo do tipo, sabe? Claro que não vão falar bem assim, mas é mais ou menos isso. E também tem alguns outros pensamentos paralelos, né? Algumas pessoas que pensam paralelamente, dizendo que teria como reparar isso, né? Seria como reparar, é um pecado, é uma queda, né? Tal, mas teria como reparar e tal, mas enfim, né? Dependendo do pecado também, né? Mas teria que ser um pecado realmente assim muito extremado, tal, né? Teria que ser e nós temos até um entendimento aí de que por causa do contexto histórico, né, como esses hebreus eles eram perseguidos, né, o que estava acontecendo é que essas pessoas eram capturadas e muitos negavam a Cristo, né? Muitas negavam a Cristo e esse pecado específico da apostasia também entraria nesse rol aqui, nessa situação de que não haveria mais perdão e por isso esse texto seria mais específico nesse caso assim da perseguição e de cristãos que estão negando a Jesus, né? Negando publicamente Jesus Cristo, né? Como seu Senhor e Salvador, tá certo? Mediante a ameaça de morte, né? Ameaça contra a vida, ou seja, a morte. Amados, eu não concordo com nenhuma dessas posições, tá? Nenhuma delas. Não vejo biblicamente nenhuma dessas saídas, entre aspas, né? Para esse texto, tá bom? Na verdade, eu creio numa resolução muito mais simples. Muito mais simples. Né? Por que eu não creio nesse arminianismo extremado de que a pessoa, no caso, ela uma vez que ela caiu feia, ela não tem mais como voltar atrás? Por que eu não creio assim? Porque se isso fosse verdade, irmãos, todos nós estaríamos condenados. Todos nós, incluindo Pedro, incluindo vários discípulos diretos de Jesus lá. Entende? Que caíram feio sim, né? E que tiveram atitudes reprováveis diante do Senhor, né? E que voltaram atrás e se arrependeram, e o Senhor os perdoou e os recebeu, e se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, tá bom? Então a palavra nos mostra isso claramente, né? Segundo, por que eu não aceito também o entendimento calvinista, né? mais reformado, de que essas pessoas não creram de fato no Senhor? Porque não é isso que o texto mostra. O texto está falando assim: aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quem que se faz participante do Espírito Santo? Aquele que creu de fato, irmão. Aquele que nasceu de novo, tá certo? Provaram a boa palavra de Deus. Não só leram a palavra, entendeu? Eles provaram a palavra, eles vivenciaram a palavra, eles viram na experiência deles que a palavra de Deus é real, é verdadeira, é correta, entende? Então o próprio texto está me mostrando que essa interpretação está errada. De cara, mas é nítido assim, como a luz do dia. E por que eu também rejeito essa outra posição de que é uma circunstância especial, de que aqueles cristãos estavam sofrendo perseguição e que mediante a perseguição eles estão negando a Jesus e isso não deveria mais ser, eles não deveriam ser aceitos de novo na comunidade por estar cometendo esse pecado específico, né? Porque, irmãos, olha, é muito claro, Pedro, né, negou o Senhor 3 vezes, né? Ele estava sob ameaça de morte, ou seja, pode ser considerado também como uma circunstância de risco de vida, né, de morte, de risco de morte mediante ameaça, né, mediante uma situação contra a sua vida, né? E ele foi aceito pelo Senhor. Se você ler Mateus 12, 31, 32, é bem clara a palavra. Todos os pecados serão perdoados aos homens, com exceção de um, que é o blasfêmio contra o Espírito Santo. Ou seja, mesmo o pecado
contra o próprio Filho é perdoado. Ou seja, então negar o Filho de Deus, não que não seja pecado, é um pecado gravíssimo. A apostasia é um pecado gravíssimo. Mas ela é sim perdoável. Jamais um escritor bíblico escreveria para uma comunidade cristã, para uma congregação, dizendo, olha, não recebam esses cristãos porque eles não têm mais chance né? Eles pisaram demais o Filho de Deus, então não tem mais chance, não dá mais, esse pecado aí não dá para ser, não dá, não. Eles tentam se arrepender, mas é melhor não, porque, né? Então melhor não. Não, de modo nenhum, isso não tem, amados. Não tem. O que acontecia, e você vê em outras epístolas, é que tinham falsos irmãos, pessoas que não creram de verdade, mas que estavam espionando os crentes, tá certo? Mas isso é outra situação. Essa é outra situação, tá certo? Não tem nada a ver com o assunto aqui. Aqui ele está falando de pessoas que creram no Senhor, que experimentaram o dom celestial, que receberam o dom celestial, que foram iluminados, que foram participantes do Espírito Santo, entendeu? Então, não é o caso. Tá certo? Então, mas afinal de contas, qual seria, então, biblicamente, o melhor entendimento? Isso eu estou falando da minha posição, tá bom? Posso estar enganado. Se alguém me mostrar biblicamente, à luz de uma exegese bíblica correta, né, de um entendimento bíblico correto, né, mesmo mostrando lá no texto grego, enfim, estou aberto, irmãos, estou aberto, tá? O entendimento que eu tenho hoje, tá bom? Para mim, que já tem alguns anos que eu entendo dessa maneira. Para mim, a resolução desse texto é muito mais simples do que parece. Não é uma posição arminiana, nem extremamente arminiana, nem calvinista, nem extremamente calvinista. E nenhuma outra revelação. É muito simples, irmão. A resolução do texto está no próprio texto. Quer ver? Como é que existem métodos de interpretação de texto, né? À luz das escrituras, estou dizendo, né? À luz da hermenêutica bíblica, né? Vamos dizer assim, né? Do entendimento bíblico. Nós temos que olhar o contexto histórico, com certeza. Nós temos que olhar os originais, muitas vezes, né? Nós temos que olhar lá o texto grego e tal. Isso é muito importante, né? Um estudo sério mesmo. Né? Isso faz-se muito importante. Mas tem uma outra regra que é mais simples e mais fundamental do que essas outras duas regras que eu falei. Que é a regra que tem que ser observada primeiro. Qual regra é essa? De olhar o contexto imediato. Né? O contexto imediato. Eu tenho que olhar o contexto da epístola, ou seja, do texto que eu estou lendo, de todo ele, né? Ou seja, para quem que ele foi escrito, tudo isso é muito importante, irmão. Para quem ele foi escrito, contexto histórico, né? O mundo daquela época, tudo isso é importante saber, né? Mas o contexto imediato, ou seja, aqueles versos imediatamente anteriores e imediatamente posteriores também, para entender o que o autor está falando. Isso se faz fundamental. Se o meu entendimento que eu tenho está contradizendo o que ele acabou de dizer, está errado o meu entendimento. Concorda? Né? Não é simples até. Vamos ver. Na verdade, se fosse fazer um estudo mais completo mesmo, eu pegaria desde lá do final do capítulo 4, tá bom? Mas eu vou pegar aqui do capítulo 5 de Hebreus, a partir do verso 11. Tá? Por quê? Porque antes do verso 11 ele está falando do sumo sacerdote, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Entendeu? Dizendo justamente a aliança desse sacerdote, que é a segunda ordem de Melquisedeque, ou seja, que é Cristo, né? É uma aliança muito superior do que aquela aliança do Monte Sinai, do que aquele sacerdócio levítico, compreende? Dizendo justamente que a segurança que o cristão tem nessa nova aliança, tá certo? Por causa desse sacerdócio. Então é disso que ele está falando, tá certo? Aí continuando então no verso 11. Vamos lá, vamos ler do verso 11. Eu vou fazer uma leitura, só que uma leitura comentada, tá bom? Eu vou lendo e comentando. Pode ser? Do qual temos muito a dizer,
de difícil interpretação, porque vós fostes negligentes para ouvir. Ou seja, ele vai estar chamando a atenção aqui para um assunto aqui muito sério, né? Ele está falando assim, olha, vocês foram negligentes ao ouvir, ou seja, ele já tentou falar disso antes. Então o assunto aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, eu vou falar algo muito sério agora, tá? Vamos ler o verso 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Amados, qual que é o assunto da Epístola aos Hebreus? Qual que é o assunto? O assunto da Epístola aos Hebreus é apostasia? Tem apostasia, mas não é esse o assunto principal, irmão. Não é esse. O assunto principal da Epístola aos Hebreus é perseverança na caminhada. Entendeu? É justamente para que os irmãos não desanimem e por último apostatem, tá? É perseverança na caminhada. Eles eram cristãos de linhagem hebreu, né? Ou seja, eles eram das tribos de Judá, né? de Israel. Eles tinham um grande conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Isso é fato, pela epístola mostra claramente que realmente eles tinham conhecimento, né? Então o escritor de Hebreus está escrevendo para pessoas que tinham esse conhecimento e eram cristãos cansados. Eles estavam precisando ser motivados. Cansados pelo quê? Porque eles já eram cristãos experientes e estavam passando por um período de perseguição. Tiveram os bens expoliados, tal, como acontece lá do capítulo 10, né? Tiveram os bens expoliados, tudo. Então, quer dizer, eles estavam abatidos, cansados, tá certo? Então, o sentido dessa epístola é avanço, né? Que a pessoa vai perder a salvação, vai morrer, vai para o inferno. Não é isso, irmão, não é isso o que esse texto aqui está dizendo. Não é esse texto aqui, não está dizendo isso não, irmão. Quer ver? Eu pretendo mostrar para você de uma maneira bem clara, tá bom? Então ele entra aqui na questão que ele falou assim, olha, vocês, pelo tempo decorrido, né, pelo tempo que vocês já têm de crente, né, de cristãos, né, pelo tempo que vocês já creram, pela experiência até na palavra que vocês já têm, vocês deveriam estar necessitando não de alimento líquido, ou seja, de leite, mas de alimento sólido, um alimento mais maduro, para a maturidade cristã. E não dos rudimentos da fé. Irmãos, os rudimentos da fé são maravilhosos, eles são muito importantes. E ele vai falar lá no verso 4 os rudimentos da fé. Aqueles rudimentos que ele cita aqui. Tá? Ele vai falar. Então é esse o assunto. Então o contexto do capítulo 6, verso 4 até o verso 6, o contexto é o que ele está falando imediatamente anterior aqui. Lembrando que a Bíblia originalmente não tinha capítulos e nem versículos, tá bom? Então você fala assim, mas mudou o capítulo, é outro assunto. Não. Não necessariamente, tá? Nesse caso aqui, não. Tá? O assunto continua, então você tem que ler o assunto desde onde ele está falando. Tá certo? Então o assunto aqui, avanço para a maturidade, ou seja, comer alimento sólido e não beber leite. Esse é o assunto. Tá certo? Verso 13. Porque qualquer que anda e se alimenta de leite, ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Tá vendo? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Esse perfeito aqui é o que? É maduro. Tá bom? Você pode olhar no original grego, você vai ver. Maduro. Para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, são experimentados, eles conseguem entender, discernir as coisas espirituais porque são experimentados na palavra. Ou seja, eles provaram a palavra, eles não somente leram a palavra, mas eles provaram a palavra na própria vida, eles eram perseguidos, irmãos. Entendeu? Mas ele está falando assim, vocês já deveriam estar assim. Essa é a advertência do escritor de Hebreus. Tá certo? Essa é a chamada que ele está
pegando firme ali com eles, falando, olha, pelo tempo que vocês têm, por tudo que vocês já passaram, vocês já deveriam estar experimentados na palavra da justiça. E está necessitando de alimento sólido. Tá certo? Agora vamos entrar no capítulo 6, verso 1. Ó. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, rudimentos, ele está falando assim, olha, vocês já deveriam estar buscando alimento sólido, mas vocês estão me pedindo rudimentos. Tá certo? Eu creio, amados, que essa carta aos Hebreus é uma resposta a uma outra carta que deve ter sido enviada para esse escritor com dúvidas, tá certo? Por que eu falo isso? Vai ficar bem claro aqui, tá? No texto vai ficar bem explícito isso, tá? Porque ele está tendo que, ele falou assim, olha, vocês querem saber de rudimentos, né? Ou seja, rudimentos, irmão, não menospreze esse termo. O rudimento que ele está falando é fundamento, tá bom? Os fundamentos da fé, tá certo? Ele está falando assim, que o escritor de Hebreus está dizendo assim, ó, fala assim, vocês já deveriam saber isso, não só para vocês mesmo, até para ensinar. Vocês deveriam ser mestres desses rudimentos, tá certo? É a mesma coisa que um pastor, nesse tempo nosso, agora começar a perguntar se o batismo é por imersão ou aspersão, compreende? Imagina eu, como pastor, começar a perguntar para irmãos de outros lugares, falar, olha, mas o batismo é por imersão ou aspersão? Só estou dando um exemplo, tá? Então você imagina que não tem cabimento isso, entende? E ele está escrevendo aqui para cristãos maduros, tá? Voltando aqui do verso 6, então. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, o início da fé, prossigamos até a perfeição. O assunto, então, é aperfeiçoamento, ou seja, maturidade. Não é outro assunto. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Opa, agora nós vamos falar bem claro aqui que nós estamos entrando no assunto, tá? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Que obras mortas são essas? Obras que eu praticava antes de crer no Senhor. Ou seja, ele está falando assim, olha, não lançando de novo aquela primeira doutrina de quando a pessoa chegou pela primeira vez numa comunidade cristã, numa congregação, ou as primeiras vezes, onde você prega o evangelho falando, olha, você tem que se arrepender de tudo que você fez na sua vida, e mostrando para ela que ela estava em pecado, que ela estava caída, né? Ou seja, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Né? Ou seja, essa doutrina de mostrar, de expor, de dar um espelho para a pessoa, ver que ela está numa situação de rebeldia contra Deus. Arrependimento de obras mortas. E de fé em Deus, ou seja, sem fé ninguém será salvo. O justo viverá por fé, por meio da fé, não é assim? Por graça, pela graça mediante a fé, não é assim? No verso 2, e da doutrina dos batismos. Que doutrina é essa dos batismos? Por que batismos e não batismo? Muito simples, irmãos, muito simples. Batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, tá bom? Não vou entrar nesse assunto agora, tá certo? Eu não, desde já adianto que eu não tenho aquela visão pentecostal, tá bom? Não sou pentecostal, tá? Só para deixar claro isso, eu não sou calvinista, nem arminiano e nem pentecostal, tá bom? É bom deixar isso bem claro. Eu não vou entrar no assunto porque senão a gente começa a fugir. Mas dos batismos, tá certo? O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E da imposição das mãos. Imposição das mãos. É uma doutrina é uma doutrina bíblica? Sim, de certo modo sim. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, eles tinham o hábito de impor as mãos quando iam separar um irmão para uma atividade específica, pelo Espírito Santo, é lógico, né? Sim, existe sim, tá? Imposição de mãos. Inclusive até para cura, tudo, mas depois nós vamos falar em outra oportunidade, tá bom? Não vou entrar nos detalhes, mas existe. Da ressurreição dos mortos, claro. Texto clássico, irmãos.
1 Coríntios capítulo 15, tá? A partir do verso 40 e pouco ali, tá? Você vai ter entendimento ali do que ele está falando aqui. Doutrina, né, da ressurreição dos mortos, tá bom? E do juízo eterno, também uma doutrina importante, bíblica, mas é aqui chamado pelo escritor de Hebreus de rudimentos da fé, ou seja, aquele primeiro contato com a fé, com as escrituras, tá bom? Que o cristão que não sabe nada, aquela pessoa que chegou faz pouco tempo, ela precisa receber esses rudimentos da fé, ou seja, esses fundamentos, tá certo? E olha só, ó como é isso que eu estou falando é verdade, tá vendo? Olha, presta atenção nesse verso 3, irmãos, é importante você estar acompanhando na Bíblia para você entender, tá? No verso 3, e isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, ele não está dizendo que é errado falar dos rudimentos da fé. Ele está dizendo que ele não escreveu a carta para isso. E que numa outra oportunidade, quando ele tivesse pessoalmente, ou por outra carta, ou seja o que for, ele ia, né, sentar com eles para falar dos rudimentos da fé, se assim eles quisessem, fosse necessário e tal. Né? Isso faremos se Deus o permitir. Né? Se em outra oportunidade Deus preparar para que seja falado disso. Tá? Não está menosprezando, não. Ele só está dizendo que ele quer falar de outras coisas. Tá certo? Aí ele vai explicar por que ele não vai falar dos rudimentos da fé, por que desses rudimentos da fé, né? Agora, entre o 4, ele vai explicar o porquê ele não vai fazer isso. Tá bom? Você sabe por quê, irmãos? Eu vou adiantar para você. Sabe por quê? Porque não é necessário. Vou repetir de novo. Porque não é necessário. Desculpa a voz de robô aí, tá bom? Só para quebrar um pouco. Só para dar uma quebrada. Não. Fica muito tenso, né, o vídeo. Tá bom? Então, verso 4, tá bom? Agora entra no nosso texto aqui, que a gente está tratando. Agora, diante de todo esse contexto que nós lemos antes, depois nós vamos falar um pouquinho depois também, tá bom? Porque é impossível, verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Ou seja, quem que são esses? Quem que é iluminado, irmão? Capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ou seja, o que é nascer de novo? Quando uma criança nasce, a mulher dá à luz, ou seja, vem à luz uma criança. Então, um novo nascimento, um bebê nasceu espiritualmente. Foram iluminados. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Aí ele vira para os seus discípulos e depois fala assim, mais para frente, fala assim, vós sois a luz do mundo. Tá vendo? E que luz é essa? A luz que ilumina todo homem, o próprio Cristo. Ou seja, Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a luz. Tá certo? Quando a pessoa crê, ela nasce de novo, ela nasce do alto, ela nasce do Espírito, ela nasce de Deus. É o novo nascimento. Então, aqueles que nasceram de novo, foram iluminados, tiveram seus olhos iluminados. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, cai as escamas dos olhos, os olhos iluminados, entendeu? Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados. Ou seja, é só uma vez que a pessoa é iluminada, irmão. Só uma vez. Só uma vez. E provaram o dom celestial. O que é dom celestial? O que é dom? A palavra dom fala de presente. Efésios 2, 8, 9. Texto muito conhecido que a gente sempre bate nessa tecla. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Então, dom celestial. O que é o dom? A salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom, presente. Ou seja, a pessoa foi iluminada, então ela começou a ver. Então ela provou o dom celestial. Tá vendo? Ela é iluminada, então ela se arrepende de seus pecados, aí o Senhor vem e salva essa pessoa. A vida eterna, irmãos. E se fizeram participantes do Espírito Santo, a sequência agora. O Espírito Santo vem habitar nela. Tá vendo? Ela passa a ter ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. E por que isso acontece? Porque a pessoa, mesmo regenerada, se não tiver o Espírito Santo, ela vai pecar de novo. Ela vai continuar vivendo uma vida de pecado. Compreende? Porque se a casa estiver limpa, se não tiver alguém habitando, vem
ela é tomada por outro, né? Como Jesus ensinou lá em uma das passagens importantes ali. Então, quer dizer, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo. A casa tem que ser habitada. Ou seja, o templo do Espírito Santo somos nós. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Vamos lá. Provaram a palavra de Deus. Quem que provou a palavra de Deus? Perceba que ele fala provaram e não só leram a palavra. Não só têm o conhecimento intelectual da palavra. Mas eles provaram, ou seja, essas pessoas, elas caminharam com o Senhor, elas caminharam na palavra, né? Tinham instrução da palavra a ponto de viver nas suas vidas, tá certo? Um relacionamento com Deus dentro da palavra, tá certo? E as virtudes do século futuro. Aqui a palavra não é século, tá bom? Era vindoura, tá certo? Seria a melhor tradução. As virtudes da era vindoura. O que é a era vindoura? Não vou entrar muito nesse assunto, só vou falar bem rapidinho. Milênio, tá bom? O reino de Cristo na terra, tá certo? E quais são essas virtudes desse reino? Vou deixar para você pesquisar lá, ler lá, tá bom? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sermão do monte, da montanha, sermão da montanha. Tá bom? Ali são as virtudes da era vindoura. Ali é o caráter de quem vai entrar para reinar com Jesus Cristo, tá certo? Não vou entrar, tá bom? A gente pode tratar isso em outro momento. Falar sobre o sermão da montanha. Eu ainda quero fazer um estudo só sobre o sermão da montanha. E recaíram, que eu sei, ó, e recaíram. Então essas pessoas, elas provaram tudo isso aqui, elas, né, foram iluminadas, né? Ele está falando que é impossível que essas pessoas sejam renovadas para arrependimento. Quer ver? O verso 6. Capítulo 6, verso 6. E recaíram, né? Experimentaram tudo isso e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Tá vendo? Então ele está falando assim, olha, essas pessoas que provaram tudo isso, é impossível que essas pessoas sejam renovadas de novo para arrependimento. O que ele quer dizer com impossível? Ele quer dizer que essa pessoa que já foi iluminada uma vez, ela não vai nascer de novo outra vez, entendeu? É impossível que ela nasça de novo outra vez. É impossível que ela passe por toda essa experiência. A palavra não saiu da mente dela. A palavra não saiu do coração dela. Por ela ter caído. Por ela ter até negado a Jesus. Até isso mesmo, irmão. Até isso mesmo. Até ter apostatado. Por incrível que pareça. A palavra não saiu do coração dela. Toda essa experiência que ela teve, sabe? Vamos supor que era uma pessoa muito caridosa. Uma pessoa amorosa, caridosa, que se preocupava com os pobres, ou seja, experimentou das virtudes da era vindoura, entendeu? Só que ela teve um momento de fraqueza e ela caiu, e caiu feio às vezes em adultério, às vezes em coisas terríveis, irmãos. Ninguém está imune a isso, irmãos, todos nós, até o último dia da nossa vida, nós temos que vigiar, porque não estamos imunes a isso, tá bom? Por isso nós temos que andar no Espírito, e mesmo aquelas pessoas que foram habitação do Espírito Santo, entendeu? Nasceram de novo, sabe? Que se arrependeram genuinamente. É disso que ele está falando. Ele está falando que é impossível que essas pessoas de novo sejam iluminadas. Ou seja, que elas nasçam de novo mais uma vez. Esse é o assunto, irmãos. Compreende? É simples assim. O que ele está dizendo? Que se a pessoa cair ela não tem mais chance? Não, é justamente o contrário. Ele está falando que essa pessoa não precisa ser iluminada de novo. Porque é impossível que ela fosse iluminada de novo. E como eu sei disso? Pela continuação do versículo. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é vitupério? Vergonha. Expõe a vergonha. Ou seja, o apóstolo Paulo foi muito claro ao dizer que, lá em Romanos mesmo, ao dizer que Jesus morreu uma vez pelos pecados. Uma única vez pelos pecados. Né? Que por causa de um pecado lá no Jardim do Éden, veio a morte, né? Entrou a morte. Então, por causa da obediência de um homem, que é Cristo, ou seja, o novo Adão, por esse um homem e um único ato de justiça, veio a salvação, disponível a todos os homens. Compreende? Então, um ato de justiça. Por isso que essa pessoa só pode ser iluminada uma única vez. E é impossível que ela seja de novo iluminada, que ela de novo receba o Espírito Santo, que ela de novo...
Porque, sabe por quê, irmão? Não é porque ela perdeu e já era. É justamente o contrário. É ao contrário. É porque não precisa. Ela já tem tudo isso. Basta que ela se arrependa e volte para a posição que ela estava. Se arrependa, se é o teu caso, você que está assistindo, se arrependa e volte e continue tua caminhada, irmãos. O autor está escrevendo aqui para não aceitar esses cristãos aqui, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Porque aqui, quando ele fala de rudimentos e tal, me dá a impressão que ele está respondendo uma pergunta do tipo assim: olha, teve um monte de gente aí que apostatou da fé, porque tinham medo de morrer, estava com a espada no pescoço aqui, ó, estava com a espada aqui, ó. O que eu faço, o escritor de Hebreus? O que eu devo fazer? Eu, como pastor local, o que eu devo fazer? Será que eu aceito de volta esses irmãos ou não? Ah, mas se eu for aceitar, eu vou ter que batizar de novo. Eles vão ter que confessar de novo, eles vão ter que batizar de novo, né? Eu vou ter que discipular eles tudo de novo, eu vou ter que pegar lá, ensinar todos os rudimentos da fé de novo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que continua de onde estava. Compreende? Mas aceita os irmãos, recebe os irmãos, sabe? E bola para frente, irmão. Bola para frente. Vamos continuar a caminhada. É isso que ele está falando, irmão. E olha só, vamos ler continuidade para depois não dizer que eu não estou lendo o contexto depois, né? E é muito importante esse contexto depois, irmãos. É justamente aquilo que a gente está explicando aqui. Quer ver, ó? No verso 7 agora, né? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ou seja, o que é água aqui, irmãos? Água, terra. Água aqui fala da graça de Deus, da bondade de Deus, aquele que recebe a palavra de Deus pela graça. Né? O que Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17 fala? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa ouve a palavra de Deus. E aquilo produz vida dentro dela, porque ela recebe aquela palavra. Ela toma para si. Ela se agarra a Jesus como uma boia de salvação. Ela fala assim: só Jesus pode me salvar de tudo de errado que eu já cometi na vida. Todos os meus pecados. Só Jesus pode me perdoar e me lavar e me salvar. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Porque a terra que embebe a chuva por muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, ou seja, produz erva que eu vou comer, ervas para, enfim, produz algo bom, né? Ou seja, dá frutos, né? Ou seja, a água cai e produz vida, tá certo? Para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ou seja, se a pessoa negou Jesus Cristo, ela estava com uma espada aqui na cabeça, aí ela vai lá e nega Jesus Cristo, e depois ela se arrepende e volta atrás, você sabe o que ela está produzindo? Ela entra aqui, ó, porque a água caiu sobre a terra e produziu fruto, produziu erva proveitosa, produziu vida. Tá vendo? Então quer dizer, a água veio sobre a vida, ou seja, a palavra de Deus veio, o Espírito veio sobre ele e trouxe arrependimento para aquela pessoa. Isso gerou vida. Então se aqueles irmãos estão vindo, vamos supor que eu sou um daqueles hebreus lá que estava com essa dúvida. Estou escrevendo lá, pedindo, olha, me explica, será que eu recebo ou não recebo? Receba. Olha só, a água caiu na terra e produziu vida. Isso é o Espírito Santo, meu amado. Compreende? É o Espírito Santo na vida da pessoa, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, quem sou eu para rejeitar o irmão? É isso que ele está falando. Tá? É assim que eu entendo. O verso 8. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Ou seja, aqui já é o contrário. A pessoa que ouve a palavra nunca se converte, nunca produz nada, nunca deu nada. É sinal que nunca teve vida ali. A água caiu, veio a graça, veio a palavra, caiu sobre terra estéril, que não produz nada. Tá vendo? Então o que produzir é só espinha, é só coisa que
não serve para nada e vai ser queimado. Ou seja, a obra daquele lá vai pro fogo. Tá certo? O verso 9. Agora, aqui se encerra, né, o assunto, né, irmãos? Verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha essa expressão, acompanham a salvação. Muito importante essa expressão. Não é coisas que conduzem à salvação, mas que acompanham a salvação. E que coisas são essas? São as ervas proveitosas. E não os espinhos e abrolhos. Tá vendo? Você tem que entender o contexto. Acompanham a salvação. Ou seja, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai fazer ou deixar de fazer uma obra que vai ser aceita ou deixar de ser aceita, e isso vai conduzir ou vai levar à salvação. Entende? Compreende a ideia? Ou seja, acompanham a salvação. E coisas que acompanham a salvação, elas serão no final galardoadas. A pessoa não é galardoada por aceitar Jesus. Ela é galardoada porque a vida de Cristo produziu fruto nela. Quando Jesus voltou, encontrou aquele servo como um servo fiel, obediente, que está produzindo, que está trabalhando na vinha do Senhor, que está sendo fiel ali. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Esse é um outro grande problema. Muitos irmãos não entendem a diferença, não conseguem compreender a diferença entre salvação do quê? Da perdição eterna, do fogo do inferno. Entre a salvação e galardão. O que é para a vida eterna e o que é para reinar com Cristo. Entendeu? Isso é outro assunto que eu vou ter que entrar com os irmãos, né? Aos poucos eu vou entrando, e é muito importante entender isso, irmãos. Muito importante, amados. Tá bom? Espero ter sido claro aqui. Desculpa, acabou ficando um pouco longo demais a explicação, mas era necessário, tá? Então, resumindo tudo, eu não creio que o que ele está falando aqui é de perder a salvação, de ser condenado, de que não há mais chance. Não é nada disso. Aliás, é justamente o contrário. O Senhor está dizendo aqui, o Senhor está demonstrando a sua graça, a sua bondade aqui. Ele está dizendo que não é necessário de novo fazer tudo isso, ser rebatizado, irmão. Por que a gente não rebatiza ninguém, irmão? Por quê? A pessoa que se desviou da fé, depois quando ela volta, por que a gente não rebatiza? Por causa desse texto aqui, irmãos. Por causa disso aqui. Esse texto que era claro, provavelmente era claro para irmãos do passado. Então simplesmente não se rebatizaram porque entenderam esse texto aqui. Compreende? É uma vez só. Se a pessoa fosse rebatizada, se a pessoa fosse ter que se arrepender de novo das obras mortas e tudo mais, Cristo teria que morrer 2 vezes. E não dá, irmãos. Não dá, não pode crucificar o Filho de Deus 2 vezes. Não dá, não, é impossível, irmão. Isso seria absurdo pensar assim, tá bom? Espero que tenha sido claro para você, tá? Um forte abraço. Estou à disposição aí de qualquer dúvida, tá bom? Eu os amo em Cristo. Um grande abraço.